Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Essa semana colaborou bastante conosco, hein, professor? Bom dia. Eu é que agradeço o bate-papo com vocês. Josias, bom dia, Fabíola. A conversa com vocês é boa, a gente faz a cachola funcionar, isso aí é o que é bom. Vamos lá. Vamos fazer a cachola funcionar, porque você tem nos ajudado a entender, né, os recados de Donald Trump, inclusive quando ele conta várias mentiras, o senhor fala... Pode esquecer, ele vai fazer isso aí não, né? Eu acho muito bom, a gente começou a semana com isso, ele falando que ia acabar com toda uma civilização. Não, pera lá, não é bem aí. Vamos entender. Vamos ver direitinho o post que ele colocou ontem à noite nas suas redes sociais, justamente falando sobre essas reuniões que vão acontecer nesse final de semana no Paquistão, sobre o acordo de cessar-fogo que está sendo costurado com o Irã. Disse Donald Trump ontem à noite, o Irã está fazendo um péssimo trabalho, desonroso, diriam alguns, ao permitir que o petróleo passe pelo Estreito de Hormuz. Esse não é o acordo que temos. Presidente Trump, é o que ele diz aí. Acordo não faz parte do acordo. O que o Irã está fazendo de errado? Esse acordo de cessar fogo subiu no telhado, professor? Essa expressão é ótima, né? Será que ele subiu no telhado? Né? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que esses contendores todos, Irã e Estados Unidos e até Israel, né, não sabem o que fazer fora do acordo. Chegou no limite, né? E é por isso que de algum modo, sabe, Fabíola, eu acho que é o que os acorda, o que os fez prestar mais atenção no acordo, e com tudo que aconteceu, depois nós falamos do bombardeio no Líbano e tudo mais, né? O que impulsionou todo mundo a sentar de novo, Islamabad está fechada, é feriado, porque não querem nenhum risco para receber essa gente, né? Que gente? Vai receber o Steve Witkoff, vai receber o Kushner, o genro, vai receber o próprio Galafati, que é o presidente do parlamento iraniano. O que está acontecendo? Né? Por que foi isso? Quando se anunciou a trégua, né, todo mundo esperava uma derrubada sensível no preço do petróleo. Atenção, não aconteceu essa derrubada. O petróleo voltou a $94 o barril. Todo mundo fazia uma conta, agora melhora. A realidade se impôs, Fabíola. Há um limite para a lei da oferta e da procura, ela está se impondo. Não tem oferta de petróleo, o preço vai ser mantido alto. Preço mantido alto significa aquilo que, de algum modo, está assustando de fato o Trump. Trump demora muito para entender as coisas, então precisa desenhar para ele as coisas. Quem vai fazer esse desenho para ele é o Fed, é o Federal Reserve Bank, é o Banco Central Americano, que vai anunciar hoje aquilo que ele já comunicou terça-feira, que a inflação nos Estados Unidos vai subir pelo menos 1 ponto em março. Como é que é? Isso quer dizer que aquele negócio da gasolina, do galão de gasolina que custava $2,99 em fevereiro, passou para 4,01 centavo, 30%. O preço do galão do diesel, que é pior que o da gasolina. Os Estados Unidos é um país todo montado em torno do caminhão. Está a $5 o galão. A inflação que isso vai provocar é absolutamente significativa. É nesse contexto que faz Trump entender o desenho. Não tem outro jeito a não ser se entender. Para o Irã, já está dado as cartas certas. E eu acho que, de certa forma, isso vai acontecer porque o bolso vai empurrar todo mundo para uma certa serenidade. Como o senhor diz, professor, a realidade se impõe, né? Não há mais interesse de nenhuma das partes de prosseguir com essa guerra, né? Agora, há 3 unhas encravadas na discussão desse acordo, né? A primeira é o controle do Estreito de Hormuz, a segunda é o levantamento de sanções econômicas contra o Irã e o programa de enriquecimento de urânio do Irã, né?
Acha possível que a realidade se imponha a ponto de eles conseguirem, num final de semana, chegar a um entendimento sobre esses 3 pontos que são, de fato, delicados? Olha, eu vi, sabe, Josias? Vamos, me ajuda a lembrar junto, Josias. Sua memória é boa. Você lembra quando o Trump colocou primeiro 145% e depois 155% de tarifa para cima dos chineses? Lembra disso? Lembra que teve um encontro que ele mandou o Scott Bessent para Genebra? Eu mesmo fiz a conta, mas o que adianta mandar o Scott Bessent para Genebra se você sobe as tarifas? Isso foi numa sexta-feira. No sábado, o encontro aconteceu e no domingo se fez o milagre. Trump anunciou que as tarifas tinham voltado para 30%. Em um fim de semana. Eu estou desconfiado que nós vamos ter um quadro semelhante nesse aqui sobre esses 3 assuntos. Porque, de algum modo, a China pressionou o Trump a aceitar o acordo. A China pressionou o Irã a sentar na mesa. Eu sinto um cheirinho, sabe, Josias, de que o que nós vamos ter no final desse acordo em Islamabad é a volta aos parâmetros de 2015. Parece brincadeira isso que eu estou falando. O que é que se negociou em 2015 nesses 3 pontos que você falou? O primeiro deles e o mais sensível, urânio. Urânio vai se negociar uma entrega para algum país árabe amigo, especialmente Omã, dos iranianos, respeitado por eles, dos famosos 440 quilos, que é uma espécie de garantia que o Irã não vai enriquecer urânio a 90% e, portanto, fazer bomba atômica. Mesmo que seja bomba atômica, não de plutônio, de fragmentação, mas é o que ele vai fazer. É o que ele poderia fazer. Então, ele não faz, porém, preserva aquilo que os iranianos querem, ter algum processamento de urânio lá dentro. Porque os Estados Unidos deram algum processamento de urânio, para a Arábia Saudita. O Irã não quer ficar atrás. Então, o primeiro ponto é esse, que de alguma forma... Hormuz é aquilo que nós vimos. Aqui, desde quarta-feira, foi um retrato exato do que aconteceu. Josias, Hormuz tem 800, parece brincadeira, o número parece redondo, mais de 800 navios parados. Tem navio de tudo, tem até navio de carro, navio de eletrodoméstico e principalmente petroleiro, navio de fosfato, navio de amônia. Está tudo parado lá, sem poder passar pelo estreito. A discussão está qual será essa velocidade. Eu estou entendendo melhor, Josias, agora, o que o Trump falou sobre que ele vai ajudar na reconstrução. Não é na reconstrução só do Irã, ele vai ajudar na reconstrução de Fujairah, de Yandu, que foram os portos de escoamento de petróleo nos Emirados Árabes Unidos e no Kuwait, que foram destruídos. Perderam 60%. Em fevereiro exportavam 25 milhões, agora exportam 9. Tudo isso vai fazer o petróleo ficar rondando $100. Por quanto tempo? Se o petróleo ficar rondando $100 por muito tempo, o que vai acontecer é que o crescimento de 2026, vamos usar uma expressão da minha infância, vê quanto tempo atrás, hein? Vai para o beleléu, Isso não se fala mais, não se usa mais essa expressão. O crescimento dançou. Não interessa a ninguém isso, especialmente a China, que é a quem botou todo mundo no lugar. O que a China está fazendo agora, ela já fez em agosto de 2023, quando ela colocou na mesma mesa em Pequim o chanceler da Arábia Saudita e o chanceler do Irã na mesma mesa, com Xi Jinping de pé olhando feio para os dois. Ele olha para os dois e os dois se dão a mão. Quem tem alguma dúvida sobre isso, olha as fotos que tem no Google. Meus alunos acham. É simples de achar. A foto está lá. As fotos, que é o Xi Jinping olhando e eles se dando a mão. É isso que está acontecendo hoje em Islamabad. A mesma coisa. A China tem como pressionar os dois lados. Tem uma incógnita nessa equação aí que é mais difícil, que é Netanyahu, por causa de outubro, por causa da eleição dele. Mas eu acredito
que o Trump vai chegar para ele e dizer, meu querido, não dá mais, para. E eu acho que aí vai ter que acontecer. Em outras palavras, né? A realidade vai colocar um pouco de juízo na cabeça de todos. Eu espero que aconteça. Hoje, o Hezbollah bombardeou Israel, mandou mísseis para Israel. Ele precisava fazer alguma coisa. Foram mais de 300 mortos numa situação horrível em Beirute. Alguma situação tem. Porém, o Netanyahu já avisou que está sentando para conversar com o Líbano. Não se sabe bem com qual Líbano, mas enfim, porque o Líbano é multifacetado. Enfim, tem alguma vontade para se conversar. De algum modo, nós estamos tentando encontrar alguma saída para que a situação não fique realmente muito ruim, Josias. O que o senhor está dizendo, professor, os negociadores têm um enorme passado pela frente, né, nesse final de semana, porque vão retornar. Em relação ao urânio, vão retornar à realidade que prevalecia durante o governo do Obama. Vamos, tanta guerra para voltar ao passado, é isso? É isso mesmo. O que tem é o que a Fabíola comentou, sabe, José? Os Estados Unidos iniciaram isso sem qualquer planejamento. Enquanto não tinha adulto na sala, o estrago era só, vamos dizer assim, interno. Né? Não ter nenhum estrategista na Casa Branca é assustador. Eu não estou pedindo que tenha um Kissinger, que tenha um Carol Davis, não estou pedindo algum histórico assim. Né? Acho que isso aí, a tua frase é ótima. O passado está lá à frente, o passado está no futuro, é isso aí. Não estou pedindo que tenha um estrategista, eu estou pedindo que se defina algum plano sobre o que é que os Estados Unidos querem. Só a guerra não resolve. Josias, eu sei que você gosta também desse mesmo autor. Né? O von Clausewitz deixou para sempre a gente falar. A guerra nada mais é do que a continuação da política por outros meios. A guerra é só ferramenta. Os militares israelenses já encostaram 3 vezes o Netanyahu na parede e fizeram a mesma pergunta que nós temos aqui. Ô, seu Netanyahu, o que é que você quer com Gaza? Porque não adianta a gente continuar morrendo lá e matando lá se você não sabe o que você quer fazer. É disso que nós estamos falando. Falta um comando, Alguém né? precisa. O comando, na verdade, não é nem a questão do comando, porque o comando é dado e é dado errado. Falta um comando de liderança, visão e estratégia. Isso. Agora, é a frase do Josias. Sim, agora, passado professor. Não pode ser futuro. Ô, professor Trevisan, e eles mandaram para quem vai chefiar a delegação americana, né? O senhor estava falando aí sobre é justamente o vice-presidente, J.D. Vance. Qual é o papel dele? Como é que vai ser? O que a gente pode esperar dessa liderança, já que estamos falando sobre liderança, sobre mentores, né? O que podemos esperar dessa liderança de J.D. Vance nessa negociação? As reuniões já começam hoje, segundo o primeiro-ministro do Paquistão. Olha, eu me lembro de várias vezes em que a gente olhava para certas situações e dizia assim, né? Eu era feliz e não sabia. Né? A frase eu não quero nem citar o autor porque não vale a pena. Né? Mas se você olhar para isso aí, com Vance, é bastante provável que a gente tenha saudade de Trump. Eu não estou brincando com o que eu estou falando. Vance é um degrauzinho um pouco mais alto, naquilo que é complicado. Né? Vance está voando direto da Hungria, ele está voando direto de lá para o Paquistão. Talvez a gente tenha que olhar essa situação com o encontro no Paquistão também pelo que vai acontecer domingo. Domingo tem eleição na Hungria, meus amigos. O Viktor Orbán, o grande autocrata europeu, pode perder a eleição. Se ele perder a eleição por muito, vai ficar muito difícil ele fazer qualquer dos atos que ele imagina. Ele vai espernear, aquilo tudo que qualquer autocrata faz. Vance é o grande amigo dele. Vance está voando de Budapeste para Islamabad. Ele vai chegar lá com uma sensação muito ruim, Fabíola. Olha ele aí. Né? A extrema-direita, a direita mais complicada,
ela é mais complicada que a direita do Trump, eu repito. Tá? É muito complicada essa direita do Vance. Né? Não é à toa que o Trump tem que engoli-lo. E o Trump tenta falar de Marco Rubio, mas ele vai ocupando espaço. O que o Vance vai chefiar lá em Islamabad é a derrota da Hungria. Vai dar alguma satisfação para o MAGA pesado de que nós perdemos a Hungria, mas olha aí, eu estou tomando conta do Irã. É por isso que ele foi. De alguma forma, Vance tem muito menos plano, ou os planos que ele tem na visão são muito piores que os de Trump. Vance não tem vergonha alguma de assumir que o plano dele de governo para os Estados Unidos é da Heritage Foundation. Trump vai com calma. Trump diz, eu não tenho, eu não vou até aí. Vance vai. Então, de alguma forma, quando nós olhamos para isso, aquela brincadeira que se faz no Brasil, tudo pode piorar? Pode sim. Pode sim. Então, no estilo de Vance, é um estilo que é mais aguerrido para uma lógica de extrema-direita, para uma lógica ultra-radicalizada, muito conservadora. Isso tudo está com Vance mais do que com Trump. É um degrau a mais. Né? E, de alguma forma, colocá-lo em Islamabad é uma satisfação para o MAGA de que, se perdermos a Hungria, fiquem tranquilos, eu estou aqui para garantir o Irã. Isso não é bom. Mas, de alguma forma, é a solução dada por Trump para a desidratação dele em relação ao grupo MAGA, ao grupo da extrema-direita. Ele não mandou Vance para Islamabad à toa. Ele mandou Vance porque ele não foi, vamos prestar atenção nisso, ele não foi convidado para o encontro do MAGA em Dallas. Não foi. Então, espera aí, né? Então, ele não quer perder esses votos, não quer desidratar esses votos. Ele mandou o Vance para lá. Ele vai agravar a situação no Paquistão? Não sei. Temo que não. Temo que a questão com o Paquistão está definida pelos parâmetros da China, está definida pelo bolso. Mas que é um aceno perigoso, você tem toda razão. Mandar Vance para chefiar a delegação quer dizer alguma coisa, e não é bom. Inclusive, ele, ao embarcar lá dos Estados Unidos para o Paquistão, né, o Vance, eles divulgaram as imagens, ele subindo no avião e tudo mais. E ele, na frase que ele colocou lá, ele disse: estamos ansiosos para a negociação. Acho que vai ser positiva. Vamos ver. Foi o que escreveu e falou ali à imprensa J.D. Vance, que vai comandar justamente essas negociações. Não sabemos o horário dessas conversas que foram marcadas, agendadas pelo Paquistão, mas a informação é que elas já começam a acontecer hoje e ao longo do final de semana, nessa expectativa de cessar fogo. E aí tem justamente toda uma situação relacionada ao Paquistão, né? Tem até uma reportagem na nossa página, professor, falando que o Paquistão, neste momento, a capital do Paquistão, falamos já rapidamente sobre a situação lá de Islamabad, mas a capital do Paquistão está em lockdown hoje, inclusive, para receber essas reuniões. Né? E eu queria entender por que isso, né, professor? O país decretou um feriado de 2 dias, começou ontem esse feriado. Nessa manhã, agências de notícias mostram as ruas praticamente desertas, de toda a capital do Paquistão. Algumas das principais vias, inclusive, foram fechadas como uma medida de segurança. Pontos de controle foram montados em estradas e segurança foi intensificada na cidade, que tem menos de 2 milhões de habitantes. O horário da reunião não está sendo divulgada, mas o clima na cidade é esse que a gente está vendo aí na imagem. Será que isso é uma exigência dos Estados Unidos? Por que esse cuidado? Por que um lockdown? Por que um feriado para uma reunião, professor? O ponto daí é que quando a gente fala de Paquistão, nós estamos falando de um dos países que é um caldeirão pegando fogo o tempo inteiro. Né? Você tem uma ideia, o Paquistão tem áreas dele que ainda são dominadas pelo Estado Islâmico. Né?
Ele tem uma rixa com a Índia muito forte, né? E para ele, Paquistão, é difícil controlar os seus radicais. O Paquistão, por outro lado, tem uma proximidade com a China brutal, né? E o Paquistão é um grande exportador de metais raros daquela estrada que a China fez de Cabul, lá no Afeganistão, até Islamabad, que os árabes mais radicais, desculpe, que os islâmicos mais radicais do Estado Islâmico não aceitam. Portanto, Fabiola, seria uma oportunidade de ouro para que esses grupos radicais agissem. Né? E com uma capacidade de fazer um show que se imagine se acontece um atentado contra essa reunião. Para os islâmicos mais radicais, não há como fazer reunião com os Estados Unidos, eles não aceitam. Se você conversar com a Guarda Revolucionária Iraniana mais radicalizada, ela também não aceita. Com esses riscos todos, Islamabad preferiu decretar um feriado e segurar tudo, porque não há dúvida nenhuma que segurança numa reunião como essa no Paquistão é muito sensível. E aí você vai me perguntar, se é tudo isso, é tão difícil assim, por que fazer no Paquistão? Porque o Paquistão é, de fato, o grande aliado da China. E a China quer dar espaço diplomático ao Paquistão, até mesmo para controlar a Índia, até mesmo para isso. Então tem muitas funções. Se não há planejamento nos Estados Unidos, sobra planejamento em Pequim, viu? Sobra estratégia em Pequim. Quando a gente vai olhando devagar, a gente percebe que o único que pensa no futuro, não pelo passado, como uma frase muito interessante do Josias, né, é a China. A China é o que mais pensa no futuro. E quando ela pensa no futuro, ela pensa um pouquinho para frente. Pensar um pouquinho para frente vale a pena levantar a bola do Paquistão, porque ela tem muitas utilidades no contexto asiático, isso. Eu sei que o senhor precisa sair, professor, mas uma pergunta muito rápida. Nós temos essa negociação, o que mostra que não tem vencedor nessa guerra, né? Porque vitorioso impõe a sua vontade e não negocia, né? Agora, considerando que o regime iraniano, embora com joelhos dobrados, continua de pé, o Trump está buscando matéria-prima para vender lá em ambiente doméstico a sua realidade paralela, quem é que sai desse confronto mais derrotado? O Trump, a teocracia iraniana, o Netanyahu, ou todo mundo é sócio nesse fiasco? Olha, todo mundo, para usar uma expressão antiga, todos eles, até Israel, vão ter que lamber suas feridas. Lembra dessa expressão? Todos estão machucados, sem dúvida nenhuma. Mas não há também dúvida de que os Estados Unidos perderam preponderância no contexto do Oriente Médio. Isso não há dúvida. Né? Pense você se Arábia Saudita, Kuwait, Omã, Emirados Árabes Unidos vão confiar tanto assim. Lembra da expressão que você que usou, Josias, muito boa, né? Que os árabes olharam para os Estados Unidos como o amigo da onça? Então, os Estados Unidos perdem os árabes moderados, perdem enquanto, de alguma forma, controle sobre o Hormuz, porque a partir de agora o Hormuz vai ter outro tipo de controle, pode esquecer, não há dúvida nenhuma sobre isso. Né? Pode não ter pedágio, chegarmos ao pedágio, que já foi votado no parlamento iraniano e aprovado, hein? Cuidado. Mas pode não ter o pedágio, mas o controle de Hormuz vai ficar mais sensível. E, principalmente, de alguma forma, né, o ator preponderante, há um novo ator preponderante nesse contexto, que é a China. Havia só uma parte do mundo que a China não tinha ainda uma preponderância total. Não tem mais, Josias. A China foi o articulador disso, tanto que a reunião está sendo em Islamabad. A China foi o articulador desse processo. A gente nunca pode esquecer que em novembro de 2023, quando estava prestes a pegar fogo o Oriente Médio, Biden chamou Xi Jinping para uma reunião em São Francisco e pediu ajuda. E o Biden recebeu a ajuda pedida. O Xi Jinping segurou o Irã, que naquele momento Israel não tinha matado as lideranças. A China segurou.
De alguma forma, para a China interessava isso por causa de preço de petróleo. A China interessava isso por várias razões. Só que ao longo desse tempo, de 2023 para cá, a China construiu a sua presença, vamos chamar dessa forma educada. Tua observação é muito interessante. Quem efetivamente sai ganhando? Quem não abriu a boca. Quem sai ganhando é exatamente toda a diplomacia chinesa e o poder econômico chinês. Isso não há dúvida nenhuma. A melhor prova disso é o local da reunião islâmica. É muita inteligência, né? Impressionante isso. Professor, quero agradecer, mas só uma frase final. Está otimista que a gente vai terminar esse final de semana com um acordo de paz? Segunda-feira o senhor estará aqui para celebrar esse acordo ou não? Eu estou otimista com duas coisas. Eu estou otimista que o Orbán na Hungria vai tomar uma surra nas urnas daquelas e estou otimista também que, de alguma forma, vão chegar a algum acordo. Quando a realidade visita, até o mau aluno estuda, viu, minha cara? É isso aí. E a Artemis vai entrar em terra com segurança também, né? Porque esse também é um assunto internacional. Vai chegar sim. Vai chegar, bola, né? Vai chegar sim. Vai chegar e isso vai ser histórico. Obrigada, professor. Bom final de semana, boa aula agora. Um beijo, até, professor. Obrigado a você, meu querido. Tchau, Fabíola. Tchau, José. Um abraço a todos. Até mais. Tchau.